Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Meia Palavra. Aqui a gente fala de comunicação interna do jeito que ela realmente acontece, nos bastidores, nas entrelinhas e nos desafios do dia a dia. Eu sou a Angélica, sou comunicadora e quem vai compor esse episódio comigo é a Dani, que é jornalista. É isso. O tema escolhido para a Meia Palavra de hoje é: a empresa contrata uma empresa para cuidar da comunicação interna, mas precisa munir com constância. Dani, na comunicação interna, o cliente também precisa fazer sua parte? Bom, Andy, eu vou te responder com uma alusão. Eu te indiquei uma nutricionista maravilhosa. Eu amei. Ela te pediu exames, ela te passou um protocolo de suplementos, te deu várias orientações de mudanças na rotina, mas ela não está na tua casa fazendo por ti, né? Tu tem que fazer a tua parte. Vai passar 3 meses, tu vai retornar e ela vai avaliar o resultado, né? Na comunicação funciona um pouco diferente, né? A rotina ela é um pouco mais frequente, mas o cliente ele tem que fazer parte, ele tem que nos passar informações, por exemplo, nessa semana as coisas aqui estão mais tumultuadas, tem um pouco mais de ansiedade por conta da entrega de um projeto. Então, de repente, a gente pode fazer um trabalho em cima disso, né, para manter um clima organizacional melhor. Então, existe uma série de coisas que podem ser feitas ao longo do processo, mas que precisa da orientação, né, da informação do próprio cliente. Vou dizer que não é fácil seguir o protocolo da nutricionista. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que, por exemplo, fazer as minhas refeições planejadas, né, para a semana, fazer as minhas marmitas. E da mesma forma que é difícil para mim sair de uma zona de conforto para seguir o protocolo, também é difícil para quem trabalha na empresa e contrata uma empresa para cuidar da comunicação interna, também sair dessa zona de conforto e munir, né? Às vezes eles estão tão imersos na rotina que esquecem, mas tem que colocar como tarefa, como prioridade, munir a empresa que você contratou para que os resultados sejam efetivos. E também fazer a sua parte, né? Não adianta você receber todo um diagnóstico, todo um trabalho de comunicação interna se não sai do papel. Se não sai do papel. Exatamente. Eu voto, assim, dos criadores de exemplo da Nutri, o exemplo da agência. Perfeito! Cliente exemplo, tem que ter. Porque, assim, o resultado do cliente que está sempre ali em contato, né? Falando, tá acontecendo isso, nessa semana teve uma mudança aqui na empresa, vai ter uma alteração no trânsito aqui na entrada, preciso fazer uma divulgação para os colaboradores não ter um transtorno. É diferente o resultado desse cliente para o outro que simplesmente contrata a agência para se livrar do problema, né? E esse cliente que quer se livrar do problema de comunicação, na verdade, ele acaba encontrando outros problemas. Às vezes o cliente também pode achar que está incomodando, né, ao vir pedir essas solicitações. Mas, na verdade, a gente precisa para poder traçar uma estratégia e trabalhar de forma mais correta e assertiva. E estar aberto também, porque, assim, às vezes ele traz a preocupação e a gente orienta, não, nesse caso, realmente não tem necessidade, não precisa fazer nada. Mas em outros precisa. Então, é estar aberto a isso, estar atento, né? E é um treinamento também, porque, assim, vamos supor, a empresa nunca teve serviço de comunicação ou, né, não se preocupava tanto com isso. E aí, de uma hora para outra, ela começa ela contrata a empresa, né, começa a implementar, aos poucos o olhar vai mudando. Então, cada vez mais, as pessoas que ali trabalham, elas vão sentir a necessidade, né, de isso eu preciso comunicar, isso eu preciso comunicar melhor, né? Isso eu preciso fazer de uma outra forma. Então, aos poucos, essa é uma cultura também que vai sendo criada ali, né? Porque às vezes a gente não tem como... Às vezes não, né? A gente não tem como adivinhar o que está acontecendo lá dentro se a gente não tem abertura. Exatamente. Porque no método de trabalho da Plantão, por exemplo, normalmente nós não estamos inseridos na rotina do cliente, né, presencial. Nós prestamos um serviço, né? Com uma ponte. Com uma ponte. Então, precisa que alguém dentro da empresa esteja em contato com a gente. Mas, assim, nesse caso, a gente nem tá
tá entrando nesse mérito, né? Mas nem entrando no mérito do trabalho realizado aqui ou não, ou com outra empresa, enfim, o que é interessante é que a empresa ela tenha contato com a agência, né? E passe essas informações com constância, seja em um grupo de WhatsApp, ou enfim, que seja um canal de rápido acesso, tá acontecendo isso, preciso disso, o que vocês acham, que tem uma troca constante, isso é muito importante. E também que a gente seja alinhado ao planejamento futuro, né? É muito importante que sempre no começo do trabalho a gente trace esse planejamento anual para que a gente já consiga trabalhar com alguma antecedência e saber que pontos que a gente vai demandar mais esforços ou não. Sim, para fechar esse ponto, assim, acho que uma frase muito que resume tudo isso, né? Um serviço de comunicação ele não é algo entregável, ele é algo construído a várias mãos. Exatamente. Né? Então, isso assim é muito claro, assim, e na rotina a gente sente muito isso. Às vezes é difícil mensurar porque não é tão palpável, né? Sim, principalmente uma empresa, por exemplo, que não, no caso da comunicação interna, não é algo focado em vendas, que a gente consegue mensurar, né, ver qual o retorno. É algo mais relacionado a humanizar a clima, a cultura. Então, é um pouco mais difícil de avaliar, né? É algo que, com o tempo, a gente vai observando mudanças e aí vai criando formas para mensurar isso, mas de início é difícil, né? Realmente é a rotina que vai mostrar o impacto que aquilo está causando. Inclusive, o impacto, né, do trabalho da comunicação interna bem feito é a redução da rotatividade entre os colaboradores da empresa, que a gente falou já em alguns episódios anteriores. Acho que o episódio anterior a esse, tu falou com a Karine sobre isso. Exatamente, Dani, a gente falou isso no episódio anterior. E agora vem com outro questionamento para ti. A gente falou tanto de planejamento quanto de participação do cliente na comunicação interna. E eu quero saber de ti, na tua experiência e trabalhando com comunicação interna nesses mais de 5 anos, o que é que mais atrapalha? A falta de envolvimento com o cliente ou a falta de estratégia? Acho que os dois são bem importantes, mas acho que um depende do outro. A falta de envolvimento já impacta lá na construção da estratégia, né? Não dá para ter o envolvimento do cliente e não ter estratégia. Acho que precisa dos dois, mas principalmente o envolvimento dele. Porque como eu vou construir uma estratégia sem saber a opinião do cliente? Não tem como. Dani, nesses teus mais de 10 anos de experiência trabalhando com comunicação interna, tu já visse algum projeto falhar por falta de envolvimento aí da liderança ou de apoio da ponte? Muitas vezes. O que acontece? Às vezes, na ânsia de solicitar o material com certa urgência ou ansiedade mesmo para ver o material pronto, o cliente não passa as informações que precisa. A gente pergunta, não, isso eu não tenho agora, mas pode ir fazendo que depois a gente coloca. E aí, às vezes, muda toda uma estratégia. Então, muitas vezes a gente já precisou arquivar material e recomeçar a produção, porque, de fato, não fazia sentido, não ia chegar no público que a gente precisava, não ia alcançar o objetivo desejado ali pelo cliente. Então, muitas vezes a gente teve que recalcular a rota porque por falta de informação ou falta de comprometimento mesmo, né? E hoje, assim, com mais experiência, às vezes o material chega assim meio truncado, eu já sei que aquilo vai... Inclusive, é uma briga nossa aqui, né? Não, isso daqui não tem como dar continuidade, Angel. Não tem, a gente precisa de mais informações. Então, aí a Angélica vai lá, aciona o cliente, né? E aí dá tudo certo. Realmente, assim, quando o material vem com um briefing falho, é fato que a gente tem que primeiro questionar para depois mandar para a produção, né? Para evitar retrabalhos. Evitar retrabalho, E a gente sabe o quanto isso impacta na rotina, né? Porque, assim, às vezes o cliente acha, é só um ajuste, mas, poxa, às vezes é um material ali, é um outdoor, ele tem 3 metros por 9, imagina isso abrindo né? Então, assim, é um arquivo pesado, né? O risco de depois dar algum problema na hora da impressão, porque o material teve muitas versões. Então, assim, eu não gosto de fazer as coisas dessa forma. Claro que uma vez ou outra precisa por alguma urgência,
mas não é uma rotina agradável, assim, não é legal trabalhar dessa forma, né? Então, é sempre importante ter a organização ali do cliente, o material chegar para a produção do time com todas as informações ali necessárias. Isso resolve a vida. Isso porque também, quando o material chega com poucas informações, a equipe de criação vai direcionar para uma direção, né? Vai direcionar para um norte. Só que eles acabam pensando e criando toda uma estratégia pensando naquele norte. E daí, quando vem o cliente dizendo, não é isso que a gente quer, às vezes tem que refazer a peça inteira. Ou, às vezes, o ajuste, o design pensou de uma forma que faça sentido, né? E, enfim. A gente chama isso de Frankenstein, né? O material Frankenstein, ele tem vários remendos ali. E eu acredito que nenhum profissional de comunicação goste de trabalhar dessa forma. Não, é impossível. Impossível. Então, a gente também não pode dizer, né, Dani, que a gente não tem tempo para comunicação interna. Se o cliente chega até a gente ou outra empresa para trabalhar com comunicação interna, eles têm que ter em mente que tem que demandar um tempo para isso, né? Não largar tudo em cima da empresa que você está contratando. Não dá para terceirizar o problema, né? Então, ter uma agência, uma empresa que vai pensar na sua comunicação é maravilhoso, meio caminho andado, mas ainda assim é preciso fazer parte desse processo, como todos os outros. Você contrata uma empresa de contabilidade, mas você também precisa pensar naquilo, fazer parte da rotina contábil, né? De todas as outras áreas, né? Exatamente. Não tem como. E para trazer o cliente para esse processo, para fazer parte desse processo, aos poucos explicar para ele, ir mostrando os resultados. Olha que legal essa campanha, deu certo, né? A próxima pode ser melhor se a gente fizer dessa forma, né? Então, ir mostrando os resultados, como faz diferença uma campanha que ele não quer participar, que ele não se envolveu, e uma campanha que ele esteve ali ativo, né? Olha só, o resultado dessa foi muito melhor, os colaboradores estão elogiando, nessa semana a produtividade aumentou, né? Então, esses são resultados que ajudam a mensurar, né? E quantas vezes a gente já viu isso acontecer, né? Tá, agora é minha vez de perguntar. Combinado. Quais atitudes práticas mostram que um cliente está realmente comprometido com a comunicação interna? Eu acredito que é quando ele está de olho no que está acontecendo dentro da empresa dele, sabe quais são os pontos que precisam de atenção, o que é feito e o que não é feito, e que compartilha isso com a gente. Porque quando a gente está munido de todas essas informações, a gente consegue traçar uma rota, criar estratégias e realmente fazer um trabalho de excelência. Ótimo. Quando a gente fala que cliente, não necessariamente é o proprietário, CEO, né, alguém da direção. Pode ser alguém nomeado por ele, assim. Normalmente a gente tem contato com o pessoal de RH, alguém de comunicação. Um marketing interno, talvez. Marketing interno, né? Então, já tivemos casos de pessoas de área administrativa que têm a habilidade de comunicação, né? Tem um olhar já, um olhar mais afinado aí. E, enfim, pessoas indicadas. Isso já resolveria também. Exatamente. E às vezes as pessoas essas empresas têm um marketing interno, mas ficam ressabiadas, né? Em contratar uma empresa terceirizada para ajudar. Mas isso é tão necessário porque eles não sabem o volume de trabalho que a comunicação por si só ela já gera, né? Sim, exatamente. E às vezes, assim, os primeiros contatos geram medo, mas aí com o tempo esse medo se transforma em alívio, justamente pelo fato que a Angélica falou, é um volume de trabalho grande que dificilmente um time interno consegue executar resolver sozinho, né? E tem muito trabalho interno. E a gente também demanda, né, essas pessoas. A gente precisa de informações, então a gente está sempre ali em contato, solicitando algo. Fora que o time de marketing vai trabalhar também com a comunicação externa, né? Que já é muita coisa. Sim, exatamente. Para encerrar o Meia Palavra de hoje, a lição que fica é: não adianta ter um plano bem estruturado, se ele não traduz o que a empresa precisa. Para encerrar o Meia Palavra de hoje, a lição que fica é: não adianta ter um plano bem estruturado se ele não traduz o que a empresa precisa. Além disso, nenhuma mensagem vai longe se quem deveria carregá-la está parado. Quando a liderança se envolve, quando o time se conecta e quando o cliente entende que também é parte da transformação, a comunicação deixa de ser um fardo e passa a ser uma ferramenta impulsionadora.
Este foi mais um episódio do Meia Palavra, o podcast que vai te inspirar e mudar a forma como você cuida da comunicação da sua empresa. Este foi mais um episódio do Meia Palavra, o podcast que vai te inspirar e mudar a forma como você cuida da comunicação da sua empresa. Meia Palavra não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa.